Mangueirosamente está no ar e hoje com uma pessoa que é decididamente a cara de Belém. Quando a gente pensou em fazer esse programa, claro que ela estava entre as 5. Na verdade, ela estava no primeiro lugar. E aí, todo mundo me pergunta, cadê ela, por que ela não vai? Enfim, como diz a minha irmã Dalva Maria, tudo no seu tempo. E com vocês, Fafá de Belém no estúdio. Pronto, chegou, está aqui. Fafá, oi, querido. Você acaba de voltar de Portugal e esse trajeto aí, né, Brasil-Portugal, está mais intenso ou é impressão minha? Em novembro eu decidi tirar um tempo sabático, parar um pouco. Eu não paro desde que eu saí de casa, como diz o outro, né? Com 17 para 18 anos. E assim, eu sou muito ativa, corro, tento atender todo mundo, digo sim para aqui, sim para ali, sim para lá. Mas antes da pandemia, em 2019, eu perdi meu irmão mais novo. E eu não tive tempo na minha agenda, quando eu soube que ele estava doente, para visitá-lo. E não deu tempo de chegar para o enterro. Então, em outubro, novembro de 2019, eu prometi para mim que ia dar um tempo para mim. Para minha vida pessoal. Já tinha mais de 40 anos de carreira, agora vai fazer 50 anos daqui a 2 anos. E prometi para mim que em 2020 ia ficar mais comigo. Veio a pandemia. E eu achei que eu ia me aquietar e fizemos 30 lives. Fora as lives de conversa durante a pandemia. Depois veio o pós-pandemia. A primeira varanda dentro da pandemia foi 2021. 2020. Engraçado que esse tempo de pandemia... É meio confuso, Dá uma confusão. A gente fez a primeira varanda em 2020, completamente virtual. Depois fizemos 21, híbrida. E 22, ano passado, ela voltou. Mas voltou com... Quer dizer, a varanda, que estava mais ou menos planejada, ela explodiu. Né? Explodiu assim, todo mundo queria vir. O Círio foi o Círio dos Círios. A emoção que estava dentro da gente gritava pelas ruas, esse amor que se estabelece a partir de setembro. E era uma coisa muito forte, enfim, muito intenso, foi muito intenso. E aí, quando acabou o Círio, eu digo, eu vou me dar um tempo. Quero ficar um pouco comigo. E aí, avisei o escritório, digo, olha, eu vou a Portugal, eu junto as coisas que eu tenho que fazer, eu volto, trabalho e volto para lá. E é assim que eu estou até semana passada, quando eu voltei para ficar. E estou aqui em Belém, prospectando varanda, começando a falar com as pessoas. Quer dizer, a varanda já começou a ser produzida. Já está montada, agora é produção. Não, ainda não está, porque a varanda é que nem novela, é uma obra aberta. E eu preciso muito de pessoas daqui que me deem o que está acontecendo na cidade. Porque se quem vive aqui não sabe, você imagina eu que vou lá e cá, lá e cá, lá e cá. Essa varanda, o tema dela será sustentabilidade. É nós olharmos o nosso entorno. É a gente cuidar do nosso entorno. Esse é o grande foco da varanda. O que é um tema da varanda? Quando você fala de sustentabilidade, que é o tema da varanda, isso significa o quê? A partir daí vai ser a comunicação, toda a comunicação da varanda, visual da varanda. Já tivemos o Cumbu, que os convidados entravam pelo Cumbu. Já tivemos Portugal. Ano passado, nós não tínhamos muito tempo, tínhamos decorações. Vou montar mais isso, mais aquilo. Tira o Meriti, bota o Meriti. A partir de alguma coisa que eu vi de Brasil e Portugal, eu digo, vamos fazer a influência portuguesa no Pará, que nós somos a cidade portuguesa do Brasil, né? Fizemos, porque nós passamos um tempo na casa. E aquela casa azul, que agora está em outra cor, é a minha casa do Círio. Porque era uma casa, não precisava de muita coisa. Você estava na casa, eu estava em casa. A casa que nós falamos é Nazaré, ali no Largo do Redondo. Com a Quintino. Amo aquela casa, amo. E eu queria aquela casa para mim, mas aí fui terceirizar para outras pessoas e tal. Para mim, ali é a casa do Círio. Porque eu recebia como se fosse minha casa. Era uma loucura, não cabia ninguém. Nós começamos nas docas, fomos para aquela casa, depois fomos para aquela casa amarela, que hoje é o Museu da Justiça, eu acho. Voltamos para a Casa Azul e voltamos para as docas.
E quando chegamos nas docas, ali tem um espaço interno, externo, que é imbatível, né? Por mais que eu queira brigar, que eu quero uma casa, a minha equipe não deixa eu sair das docas. E eu acho bom, porque eu durmo no Maria Silvia. Maria Silvia, de sábado a domingo. Você dorme todos os dias que a varanda acontece, ali o Círio está acontecendo, você está dormindo lá. Isso, na verdade, é uma coisa que pouca gente sabe, né? Eu durmo numa... Mas quem acompanha você sabe dessa... Traz uma cama, bota no camarim, bota 3 camas no palco. Mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim, senão não consegue. Uma das coisas que eu acho mais incrível durante a varanda, e às vezes eu falo para você, é que eu me canso de ver a quantidade de coisa que você faz na varanda. Isso triplica, eu não lembro, né? eu não lembro. Quando chega no Círio Fluvial, eu já estou num outro lugar. Eu tenho uma coisa maravilhosa, porque às vezes eu passo, eu me passo, né, como diz o outro. Então eu encontrei um amigo meu, falei, quando é que você vai à varanda? Todo ano eu te convido. Ele falou, eu fui, você me cumprimentou, deu um abraço da minha mulher, mas eu vi que você não estava ali. Uhum. Porque é muita gente para cuidar. E todo mundo tem que ser cuidado de forma especial. E tem uma energia que vem da procissão e que vem da cidade, que ela é muito forte, Ismelino. É muito difícil. Tem uma hora que você vê um romeiro precisando de água. O meu foco é dar água para aquele romeiro. Não é saber se eu vou atropelar 3 pessoas enquanto eu vou buscar água. Já aconteceu. Ano passado eu derrubei o Paulo Vieira, que não é uma pessoa pequena, porque tinha uma pessoa passando mal e aquele corredor não pode ter ninguém, mas todo mundo está no corredor. E eu passei, tinha alguma coisa na minha frente, eu levei junto para levar água, e era o Paulo Vieira. E tem uma coisa aí no meio disso tudo que tem um desgaste físico, tem. Né? Como é que você se prepara? Tem uma preparação? Não, tem muita Guarajucapuama, na farmácia São Lucas, Targifort, muita água, e uma equipe que cuida de mim. Então, quando chega na sexta, e aí eu não posso ver meus amigos de Belém, porque tu não vieste... Eu adoro passar o Círio naquelas pessoas, mas não dá mais. Porque no domingo, quando acaba tudo, a gente faz o almoço do Círio para os convidados. E aí é Rubão fazendo o pato na tucupia, a maniçoba que ele começa. E você tem que contar para essas pessoas que algumas nunca vieram a Belém, elas saem encantadas. A Cátia Barbosa falou uma coisa muito interessante. Ela falou que, como agora a gente começa pelo Cumbu, pelas ilhas, aí tem uma passada pela cidade, uma pequena excursão pela cidade para quem quiser fazer, que vai para a City Bolonha, agora Faciola, Teatro da Paz, Polo Joalheiro, dá uma passada na cidade, né? Alguns se desgarram e vão para o Ver-o-Peu sozinhos, que a gente fica enlouquecido, mas eu acho que está tudo certo, mas a equipe que cuida fica enlouquecida. A Cátia disse, Fafá, quando chegou no sábado, que tem que acordar às 5 da manhã para entrar, para fazer o Círio Fluvial, ela disse, não precisava explicar mais nada. Belém já estava na minha alma. Porque tinha passado pelo sarau, né, com todos os artistas paraenses são convidados, todos. As artistas e jornalistas têm as portas abertas em todos os eventos da varanda. Agora, você falou ainda agora de 50 anos de carreira, 50 anos de carreira. Voltando lá atrás, você sempre teve esse pique? Sempre. Eu sempre fui uma menina de fazer. Eu sou mais nova de 4 irmãos. E menino briga muito. Né? Menino briga muito. Briga mais que menina, eu acho, não sei, nunca tive irmã mulher. E a agonia minha era o Sérgio que estava bem com o Kim, brigado com o Nelson, ou o Nelson que estava bem com o Kim, brigado com o Sérgio, ou é o Sérgio que estava bem com o Nelson, brigado com o Kim. Isso me fazia muita confusão. Então eu sempre fui aquela pessoa de resolver, desde pequena. E aí as coisas na minha casa aconteciam de uma forma muito orgânica, né? Era o violão, ou era na minha casa, na casa do Armando, do tio Pedro, era Salinas, e eu sempre uma menina muito curiosa. Então, para eu participar daquilo ali, eu não podia ser chata, senão nunca mais eu entrava. Né? Acabei cantando a partir dos 10 anos de idade. Mas eu sempre fui muito onde é que eu posso me adequar aqui? Quer dizer, hoje eu vejo assim, né? Mas era aquela que, quando acabava o gelo, já estava com gelo. Quando ia faltar, o ovo estava meio descascado, eu descascava e deixava, para ver se me aceitavam ali. Não sei de onde é isso, sei lá.
Mas eu sempre quis... Eu gosto de gente. Desde criança eu gosto de gente. E para você gostar de gente, você tem que olhar para a gente, né? Como é que funciona, onde é que você entra, onde é que você não ofende, onde é que você entra com o pé na jaca quando te ofendem. E a vida ela foi me dando o Zé Pedro que diz que as coisas foram me buscar. Eu nunca quis ser cantora, Ismaelino. Mas veio o Roberto Santana, veio a música, veio... Sempre elas foram me buscar. Eu queria ser psicóloga. E eu nunca fui aquela menina que queria ser Miss Pará. Aí eu tinha minha grande amiga, que é muita amiga minha até hoje, que é a Marluce, que era a rainha de todas as rainhas. A bonitinha da cidade, a bonitona da cidade. Eu tinha uma raiva. Tinha uma raiva, uma inveja. E ela namorava o Paulinho Leite, filha de Célia. Sim. A família dela implicava com o Paulinho. Mamãe amava o Paulinho, a mãe sempre gostou dos mais doidos. E um dia a Malu chega lá em casa, eu digo, lá vem aquela. Tinha eu 13 anos, ela 15. Ela toda, até hoje ela é assim, né? Toda mimosa, toda... Ganhou todos os títulos, né? Rainha do Brotinho, Rainha do Carnaval, enfim. Todos. E eu digo, eu vou ter que encarar aquela mulher chata que deve ser burra. Porque eu era o quê? Gordinha, tinha que ser o quê? Lida. Bom, viramos as maiores amigas, somos completamente diferentes, mas somos irmãs há 54 anos. Ela em Portugal, eu aqui, a gente se encontrando pelo mundo. Quando nós fizemos 50 anos de amizade, nós fizemos uma viagem para a Espanha e para Paris. E ela continuou completamente desligada, eu tendo que consertar. Malu, eu não dirijo, né? Então ela que dirige, eu conduzo. Sim. E Fafá, você gosta de viagem, né? A gente falou de viagem, você é viajante. Sou viajante. Você uma vez me contou que você gosta de viajar, inclusive sozinha, né? Muito. Que é uma coisa rara entre as pessoas. Adoro viajar. Já acabou o casamento, já acabou a amizade, viajando junto. Não dá. Eu gosto de viajar sem programação. E gosto de ir para lugares onde não me conheçam. A única vez que eu fiquei preocupada foi quando eu resolvi ir para a Tailândia sozinha. Na véspera da viagem, eu falei, não, acho que eu extrapolei dessa vez. Porque é completamente diferente, uma língua completamente diferente. Meu inglês é muito ruim. Meu francês dá para ser. Aprendi no Gentil Bittencourt, com Gemogé, a falar francês. Alô, Gentil Bittencourt. Vocês foram a educação da minha vida. Depois, Antônio Vaz, meu querido professor de matemática, Colégio Moderno. Enfim, já fiz homenagem. A irmã auxiliadora, que era o cão, mas ela gostava de mim. Então, eu aprendi francês aqui. E eu chego na França, me desvencilho tranquilamente. Tá? Depois do segundo copo de vinho, então, é uma beleza. Fui para Marrocos não se vai sozinha. Fui para a Turquia sozinha. Mas nada disso me assustou. Para a Tailândia me assustou. Mas eu adorei. Adorei primeiro... Mas adorou o fato de essa coisa de não entendimento da língua ou de... Não, eu fiquei apaixonada por tudo, né? Que é uma coisa fabulosa. E um grande amigo meu chamado Frederico Duque da Meyer, que é embaixador, hoje ele está como cônsul na China, ele colocou uma pessoa que para me buscar no aeroporto, ele sempre faz isso, quando eu vou para situações de risco. Quando eu fui, por exemplo, para o leste europeu, quando tinha acabado de sair do comunismo, eu fui casada, mas ele sabia que meu marido não gostava muito de sair. E aí eu cheguei lá, tinha uma pessoa esperando a gente. E esse meu marido disse assim, eu não acredito, eu falei, é Fred. Ele ficou no hotel e eu conheci toda a Romênia, enfim. Mas a Tailândia eu fiquei absolutamente encantada com a coisa do respeito. Eu fui àquela rua e vi como parece com Belém. Falei com o governador, inclusive, isso. Eu falei, Helder, porque eu conheço pequenininho, né? Eu disse, vocês tinham que ser... O Belém, o Pará, tinha que se olhar para a Tailândia. Eles têm aquele mercado flutuante que nada mais é que o ver-o-peso chegando de barco. E tem aquelas ilhas, aqueles caminhos todos
que somos nós. Belém está se organizando nessa coisa de ir para o Cotijuba, de ir para a Ilha das Onças, de ter uma boa gastronomia do lado de lá, porque isso é o nosso diferencial, o nosso cotidiano é a nossa riqueza. Não é querer ser o melhor restaurante francês, não. O melhor restaurante francês está na França, ponto. Agora, você pode ter um bom sushi, você pode ter um bom aquilo, um bom isso, mas o melhor é o nosso. Então, na Tailândia, eu voltei muito para o Pará. Uma rua que tem que eles fazem, que trabalha de noite só com flores, eu olhava e via a nossa feira do açaí. Então, é esse olhar que eu levo para o mundo, porque o Pará está dentro de mim. Não tem jeito. Não sai da gente. O nosso umbigo, onde o nosso umbigo está, é a nossa alma. Pois é, esse Pará que está dentro de ti, quais são as tuas lembranças, assim, constantes de Belém? Cheiros. O que sempre te traz a Belém? Cheiros, sabores e o cheiro da mangueira. O cheiro, né? O cheiro. O patchouli, o cipocatinga, os banhos de cheiro. Eu faço, né? Eu levo e faço os meus. Tenho plantado algumas coisas em casa também. Os sabores. Você sente, por exemplo, você tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente identifica o Pará, a gente identifica Belém, você é a cara de Belém. Então você tem uma responsabilidade muito de nos representar, né? O cheiro. O cheiro. Você tem na cabeça essa responsabilidade? Tenho, mas para mim é o cheiro. Tem um amigo meu que tem uma casa no Alentejo que ele diz que eu vou embora e meu cheiro fica impregnado. E é o mesmo perfume que eu uso. Quer dizer, a base a gente bota piprioca, patchouli, cipocatinga, macacaporanga. Como é que você faz o meu perfume? Eu acabo o banho, eu passo no corpo todo. E depois jogo meu perfume por cima. Então tem um cheiro de base. E as pessoas reconhecem isso, que há anos eu uso. O engraçado é que eu encontrei um ex-namorado meu, sei lá, 20 anos depois. E ele disse, continua com o mesmo cheiro. Eu falei, graças a Deus. Acho que a representação maior que eu levo comigo é o cheiro do Pará. Isso é uma responsabilidade. Você falou ainda agora de marido. E você falou agora de namorado, né? Você a sua vida privada é a sua vida privada. Isso é uma coisa que você pensou desde o início de carreira, até porque os artistas, quando se tornam artistas, têm a sua vida levada a público. Isso, bom, vem de casa, né? Porque é público, privado é privado. Eu lembro uma vez, numa discussão o papai chegou para o almoço, precisou falar com todos vocês. Sentamos todos apavorados. O papai nunca nos bateu, mas o olhar dele matava. Eu disse, quem foi que foi falar desse assunto assim, na casa da fulana? Quem foi que foi falar de coisas nossas particulares? Aí um irmão meu falou assim, ué, mas ela é nossa tia, mas ela não é nós. Nós somos o nosso núcleo. Então, aqui se resolve e aqui se cala. Está entendido? Isso, para mim, é muito forte. Aqui se resolve, aqui se cala. Quando eu saí daqui, o Roberto Santana, que foi a pessoa que eu digo que eu podia ser uma cantora, ter sido uma cantora, sou uma cantora lá, mas Fafá de Belém, ele forjou. Ele foi ponto a ponto. E depois, anos depois, eu descobri que ele falava com o papai toda sexta-feira. Quando tinha dúvida, o papai dizia por aqui, por aqui, por ali. E essa coisa de nunca expor a vida privada, porque senão você acaba não falando do teu assunto. Pois é, mas como controlar isso tudo? Porque, por exemplo, você é uma pessoa pública, chama muito atenção, você chega num lugar, você é Fafá. Eu tenho, inclusive, uma amiga minha do Rio Grande do Sul que, quando te define, disse, chegou Fafá, né? Chegou Fafá, chegou riso, chegou barulho, chegou isso, né? Bom, por acaso, eu tive uma grande paixão no Rio Grande do Sul. Uma grande paixão no Rio Grande do Sul. Mas a questão é você ser privado, né? E saber onde está. Está em casa. Mas em tempos de rede social... Em tempos de rede social. Olha, Mariazinha Morapalha, minha querida prima, beijo, Mariazinha, eu te amo. A gente conversando um dia, ela falou assim, Fafá, tu sempre foste moita. Eu falei, como, Mariazinha? Nunca ninguém soube, a gente estava ali colado, com quem tu estavas verdadeiramente. Talvez porque, para mim, para eu assumir um namoro, um romance... rapaz, ajoelhar comer um saco de sal, ajoelhar na pimenta e na farinha. Porque eu, antes de tudo, quero os meus amigos. Agora eu sou mulher de paixões. Assim, tem que entrar e rachar o quadro. E aí eu desapareço.
o Armando Nogueira que dizia, passar 6 meses, que tal, acabou a paixão ou acalmou? Mas isso é muito difícil hoje em dia, né? Uma vez a Galisteu me perguntou, eu falei, meu amor, não entra pela mesma porta. Porque no meio da festa tudo se confunde, né? Você falou de paixão e a gente vai falar agora, falou de Portugal também, e a gente fala dessa sua estada em Portugal, naquele momento absolutamente magnífico, junto com com o Chico. Chico Buarque. Foi e lindo. Chico Buarque já, inclusive, compôs para você, né? Você tem composições, você é uma das mulheres do Chico. Sou uma das mulheres, adoraria. Conta pra gente como foi esse momento. Bom, primeiro eu tenho que falar de uma coisa. Eu tinha um vizinho chamado Paulo Rui Teixeira, que morava em frente à minha casa, quando eu era criança. Eu era apaixonada pelo Paulo Rui, e ele parecia com o Chico Buarque. Quando o Chico apareceu, com o primeiro disco dele, aquele que é ele meio rindo e ele sério, da RGE, foi a minha primeira mesada, que eu tinha lavado direito o carro do papai, estava tudo certo, e ele deu a minha primeira mesada. E eu peguei esse dinheiro e comprei esse disco. Então, a partir daí, Chico passa a fazer parte de um pedaço muito especial da minha vida. Sei todas as músicas, todas. Todas, me perguntam qualquer música do Chico, eu sei. E ele pertence a um patamar diferente, diferenciado de qualquer outro autor, ou cantora, ou cantor que eu seja fã. Então, minha relação com o Roberto, tranquila. Caetano, tranquila. Milton, tranquila. Gil, tranquilo. Bethânia, tranquila. Agora, Chico me paralisa. Sabe aquela coisa de você falar tudo que não deve e depois ficar com vergonha? E quando eu gravei o disco do Chico, o pianista dele trabalha comigo, o João Rebouças. Ele mandou uma mensagem para mim. E eu, nesse dia, eu disse, eu cheguei ao máximo da minha vida. Tranquei a porta, desliguei o telefone, botei a mensagem do Chico e uma garrafa de uísque, eu ouvia, bebia uísque e chorava. E botava de novo no telefone. Aí, sei lá, pelas 5 da manhã, em vez de apertar no play, apertei, apaguei e dormi. Quando acordei, não tinha mais a mensagem, fiquei arrasada. O que aconteceu agora foi mais ou menos isso, porque nós viemos de 4 anos onde nós fomos negados, né? O artista brasileiro, a cultura brasileira, e não existe uma pátria sem cultura. Nós animamos a todos que gostem da gente e que não gostam da gente. Uma música sempre é parte da vida de alguém, seja uma música brega, uma música sofisticada, uma ópera, o que seja. A cultura embala um povo. Então, não pode ser negada. A cultura não... E nós fomos negados durante 4 anos. Então, quando o Chico recebe o Prêmio Camões, é como se todos nós tivéssemos sido, de novo, colocados no nosso lugar. Então, passou um filme, né? Eu chorei muito. E aí, quando ele fala o meu nome, e agradece a minha presença, eu fui para aquele dia que eu ouvi uma gravação dele no meu celular, porque eu estava gravando alguma coisa, e eu fiquei catatônica. Eu botei todo mundo para fora, fui para casa. Vamos para lá de agora, vocês vão embora, tá? Botei Chico Buarque agora. Teve meu querido amigo Vasco Aragão, estava lá em casa, falei, Vasquinho, vai para tua casa, Mônica, vai para casa, tá tudo certo, viveu. Agora eu preciso ficar sozinha. E fiquei vendo a cidade de Lisboa entardecer, dessa vez não com uísque, graças a Deus, com uma garrafa de vinho e ouvindo Chico até dormir. Tudo que entrasse naquele universo me tiraria daquele lugar. Para nós, músicos, poetas, escritores, cantores, foi voltarmos à vida, voltarmos a respirar, voltarmos a ser olhados com dignidade e com respeito. E para mim, em particular, foi tudo isso e o olhar do Chico Buarque. É muito difícil. É uma paixão? Não, não é uma paixão. E ele é sempre muito querido. Então, quando eu estava saindo da embaixada... Aquele momento ali parece ter sido tudo mágico, pelo menos o que a gente viu, não é? E aí depois fomos todos para a casa da residência do embaixador e estava aquela loucura, né? As pessoas vão puxando. Eu falei para ele, plano de fuga. Ele falou, qual? Eu falei, me segue. Zoom! Saímos cada um por uma porta com a Carol, que é a mulher dele, achei uma graça de pessoa, não conhecia. E ele foi para o lugar dele, eu fui para a minha casa... com o meu grupo, ele foi com o grupo dele, mas aquilo ficou
numa história, como num filme, sabe como é que é? E é isso. E aí de lá vim para Belém. Agora você falou de embaraço, né? Você falou dessa coisa de embaraçada. Eu sou. Dessa tietagem lá. O maior embaraço assim que você teve ao longo desses quase 50 anos assim? Muita coisa. Aquele que te deixou que aconteceu em cima do palco? Ou que aconteceu com uma pessoa que você encontrou? Já aconteceram vários. Mesmo quando eu estreiei o Tambatajá, o vestido que fizeram... Aqui em Belém? Não, no teatro no Rio de Janeiro. O vestido não era bem bacana, então nós resolvemos costurar uma toalha de mesa da mamãe em cima do vestido. E tinha uma ponta comprida, e eu tropeço. Então, quando eu entrei cantando Voltar para Belém do Pará, eu pisei no ponta, atravessei o palco inteiro e caí sentada. Então, isso virou um clássico em várias coisas minhas, de eu tropeçar na ponta. Mas tive alguma história... Bom, decote... Saiu o peito para fora, também já é uma coisa que virou uma tradição, uma época até que eu... Mas acho que as situações mais embaraçosas que eu vivi foi na Bahia. Eu fui para uma inauguração de uma casa, acho que era, não sei se era a inauguração da reinauguração do Teatro Vila Velha, enfim, que a gente entra naquele lugar cheio de paralelepípedo, né? Naquele parque, para chegar no Teatro Vila Velha, tinha ali uma comemoração qualquer, e vem saindo Antônio Carlos Magalhães. Ele gostava muito de mim. Depois que eu disse a ele, você não gosta de mim por quê? Ele falou, eu gosto, só que você está do outro lado. Eu falei, de que lado? Agora você está com a gente no palco do Tancredo, no palanque do Tancredo. Ficamos amigos. Amigos não, mas pelo menos quebrou essa coisa. Ele disse, minha Fafazinha, você na minha terra, tudo bem, Antônio Carlos, tudo bem, então, não sei o quê. Me deu um abraço. E eu estava com um chale português, enorme. E eu continuei andando, ele continuou saindo, eu entrando, até que eu travei. O meu chale, a franja do chale, enroscou no botão da barguilha do Antônio Carlos Magalhães. Você falou de forma, né? Você sempre teve consciência dessa coisa do seu corpo. Sempre. E isso continua contigo, né? Porque, sempre. Por exemplo, essa coisa dessa barreira de quebrar, por exemplo, eu ouço muitas mulheres falar, mas não vai ficar bem em mim, essa coisa do cabelo, de assumir o cabelo. O que você pensa nisso? Como é que chega? Isso é uma coisa que você raciocina? Olha aqui, antes de 2019, já, porque em 2019 já era a minha briga, mas talvez 17, 18, não sei, eu vi a Europa, todas as mulheres deixando o cabelo ficar branco. Nós temos sangue índio. O nosso sangue indígena expulsa a tinta, o meu expulsa a tinta, que é uma loucura. E aí eu ficava... Expulsa a tinta. E quando fui ficando mais velha, ela expulsava com mais força. Então aquela auréola era um mico. Então eu viajava com tinta, depois passei a viajar com spray, com pozinho, com tudo, porque era horrível aquele fio, aquela tiarinha ali. Eu digo, vou deixar meu cabelo branco. A Soriana não deixava, Mariana achava um horror, minha filha, minha empresária nem pensar. Bom, e eu fui aí. Em 2019 eu tinha tomado essa decisão de passar um mês fora, janeiro de 2020. Eu comecei a usar só spray e fui para a Lituânia. De Lituânia ninguém me conhece. Então, comecei a deixar o cabelo ficar branco. Quando eu voltei, tinha um filme da Thalita Rebouças, Paz em Dobro, que eu tinha que usar uma peruca grisalha, que eu era uma xamã. Eu falei, não dá para decupar a tinta do meu cabelo? Claro que dá. Então, começamos a decupagem da tinta. E aí veio a pandemia. O que é decupar tinta? Você vai tirando as várias camadas de tinta que vão impregnando nos fios de cabelo. Uhum. E aquilo tem que ser feito devagar, porque senão cai o cabelo todo. E aí elas começaram a limpar, botar uns apliques, não sei o quê. Acabou, eu estava com ele bem decupado, mas a raiz tinha uma diferença grande. E veio a pandemia. E aí eu fui deixando ficar branco. O mais interessante, Melino, é que quem falava eram as mulheres. Os homens não. Tinha uma moça, que eu não sei de onde é, que ela mandava todo dia uma coisa no limite da ofensa, entendeu? Aí um dia, não sei, eu falei qualquer coisa, e ela entrou e disse, você está ridícula com esse cabelo. Eu tenho a sua idade, mas eu me cuido, vai se cuidar, você está parecendo uma vovozinha. Eu disse, oi, meu amor, eu não estou parecendo, eu sou uma vovozinha, adoro as minhas netas, mas vovó está
eu acho que alguma coisa tua precisa ajustar. Pois é, mas são essas coisas que eu te falei, que a gente falou ainda agora de responsabilidade, daquilo que você fala, da atitude que você tem, da atitude que você propaga. Mas, desde que eu cheguei, Ismaelino, quando eu cheguei, as mulheres não tinham, a televisão só tinha mulheres, bonequinha 38, 40. Eu cheguei com meu 46. A primeira vez que eu cheguei numa gravadora, era o Guto Graçamelo, que era o diretor artístico, disse, bom, filho da Bahia estourado, e disse, bom, para ser contratado tem que perder 10 quilos. Ele disse que eu não lembro agora. Eu falei, mas eu lembro, Guto. Eu disse a ele, comecei a chorar, claro, né? Que o índio, a mãe baixou em mim. Eu disse, mas eu não sou vedete. Aí ele falou, oi, acho que não usava mais esse termo. Eu sou uma cantora, eu não tenho que cantar com o umbigo de fora. E fui embora chorando. Aí Roberto Santana foi, buscou, a gente assinou com a Poligram. Então, já lá atrás, eu lembro quando eu vi a capa... Mas você já tinha essa consciência que a coisa tinha que... Que a gente é, que é o que a gente é. Uhum. Eu tive um pai muito amoroso e uma mãe muito exigente. Então, quando botava um decote, a mãe costurava minhas roupas, ela dizia, Fátima, aumenta um pouquinho mais, porque aí tu vais alongar. Então, era ela que aumentava meus decotes. Mas nunca fui tida, nem vista como uma coisa como de outra, oferecida. Eu sempre tive muita atitude. Né? Então, essa coisa de defender as minhas coisas, eu lembro uma vez uma tia minha, ou alguém numa roda, eu tinha uns 10 anos, eu dei uma gargalhada, ela disse, para de rir desse jeito, para de rir assim, você nunca vai ser ninguém, não vai ter nenhum homem que te queira. E eu lembro de dizer a ela, mas é para eu ser alguém, eu preciso de um homem que me queira? E é isso, eu nunca pensei em casamento, adoro namorar. Você nunca pensou em Nunca casar? pensei. Já entrei vestida de noiva na Basílica de Nazaré, esse é outro assunto. Uhum. Conta pra gente. Essa história é boa. Eu tinha um flerte, né, com um menino aqui. O menino é ótimo, isso é bem paraense. Tinha um flerte que a gente ia e voltava, e a mãe dele me adorava, o pai dele, também a família toda me adorava. E aí, sei lá, fui uma viagem para lá, ele viajou para cá, quando eu voltei, estava namorando com uma amiga da irmã mais nova, chata demais, tadinha. Aquela altura, né? E aí ela ia casar. E ela, todo final de semana, a mamãe fazia uma roupa diferente para mim e para a Marluz, para a gente causar na cidade. E aí ela ligou, Rafael, que é fulano? Eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, para mim tá tudo bem, você tá péssimo, né? Porque o fulano tá namorando uma amiga minha, e essa sim, uma menina que é para casar. Eu falei, ah, tá. E eu vou casar, e eu não ia mandar convite, mas a mamãe pediu, minha mãe e meu pai, pediu que te mandasse o convite, porque eles gostam de ti. Eu, por mim, não mandaria, mas vai chegar aí. Mas eu vou adorar você ver ela no altar junto com o fulano. Ou ele no altar, o irmão dela. O tal menino, né? O tal menino. Junto com a minha fulana, que é minha amiga, porque ela é para casar. Ok. O que eu faço? Vou a Rianil. Tinha aquele senhorzinho que era um amor. Tecido Rianil. Ô, rapazinho, o que é pra semana? O que vocês vão aprontar essa semana? Que era Gilda, era Bonnie and Clyde, mamãe fazia tudo. Eu disse, eu quero vestido de noiva. Ele, opa! O negócio agora é sério. Eu falei, Acabou de chegar uma peça de cetim do Chese Pérola. É essa. Quantos metros? A peça toda, né? Ele falou, adorei. Separou o rolo e disse, agora chegou uma coisa interessante. Vai fazer véu? Claro. Chegou agora um mosquiteiro que tem uns pingos numa coisa de plástico, que é o silicone, que é para quando a mosca chegar, o mosquito, ele se assustar. Tenho ainda um pedação aí. Tu queres? Quero. E aí chegou uma mãe com um rolo de... Faz o que é? Uma noiva. Aí ela, já sei. A irmã do fulano, né? Eu falei, mãe. Falei, então vamos fazer um vestido maravilhoso. Aí ela fez um vestido corte princesa. Eu passei a semana toda que nem um jacaré tomando sol. E convidei quem? Sila Alberto Faria de Carvalho, meu grande parceiro de aventuras, meu grande querido amigo. Sila, vem cá. Ainda tens aquele teu fraque do Paulo Norá? Teve uma festa que o Paulo Norá fez, tudo era muito de fraque, né? Aí ele falou, tenho, tá em dia, o branco? Tá, então sábado a gente vai a um casamento. O que você vai fazer, Rafa? Fica quieto.
Bom, chegamos no Fusca, do Silas, o carro ainda entrava na Basílica. Ali, paramos ali, ficamos esperando a noiva chegar. Claro, com o fechclé aberto, porque na hora que fechasse não respirava, né? E não podia largar a caminho do... Aí ela entrou, e falou, tá na hora, Sila, vamos embora. Saí, botei o véu. Basílica de Nazaré. Basílica de Nazaré. Ele fechou o fechclé, o decote realçou ainda mais as minhas qualidades. Pegamos naquelas florzinhas verde e amarelas, que tinha muito na Basílica ali. Florzinha nossa comum, que parece um copo de leite amarelinho. Sim. Arrancamos ali, vamos embora, Sila. A noiva entrou, na igreja a gente começou a subir, eu e ele de braço dado. E aí o padre, os convidados, né? Claro que nós tínhamos convidado 3 bichinhas, colegas, amigas, para elas terem rezado desde as 5 da tarde guardar o lugar. Aí elas foram, trocamos uma... Olha, final, tem um ingresso para uma festa. Mafiosa ela. Aí, quando o mundo LGBTQI+, me abraçou a vida toda, nas minhas doidices. Elas sentaram lá, e aí a moça foi entrando, e eu esperei, assim, uns 6 passos da cauda dela, que era pequena. E entrei e soltei a cauda. E eu com o Sila. Então, os convidados olhavam e tinha uma segunda noiva. E ela entrando, e os convidados olhavam e tinha a segunda noiva. E eu atrás dela. E aí, uma hora, o padre olhou para ela e foi de banda, assim. E eu vi assim. Você aprontou muito quando era assim, adolescente? Muito, né? Muito. E como é que era, por exemplo, o cenário de Belém? Belém é uma cidade careta, não? Era, mas... Olha, eu lembro de Edivaldo Martins me falando de determinadas pessoas de Belém, disse, bom, essas pessoas, elas só nasceram em Belém, mas elas não estavam na cidade, porque elas eram muito modernas para a cidade. É. Você estava incluída, Gilda Medeiros, tinham outras... Não, aí, quando o padre olhou para mim, que ela olhou para trás, eu fiz assim. E sentei na primeira fila. E eu fui incômodo. O que ela tentou me ofender, eu fui incômodo. Quando acabou, eu fui pro Feira dos Cumprimentos. Anos depois, Mariana está comprando uma pizza em São Paulo. Chega uma moça e uma senhora, e aí conversa lá, conversa lá, e a Mariana me ligou, mãe, hoje eu conheci uma pessoa. Eu falei, quem? A moça que você foi vestida de noiva. Eu falei, ela está bem. A mãe dela deu uma gargalhada e falou assim, eu adoro sua mãe, minha filha até hoje não perdoa. Aprontava muito, A gente brincava muito. Sabe aquela coisa dos falazinhos? Não é que, porque assim, eu não fazia nada para ofender ninguém. Mas tinha umas peruas que não suportavam. Não tinha medo de ficar mal falada, porque tinha essa expressão, né? Essa menina vai ficar mal falada. Meu amor, mal falado é a vida toda. A Marlúcia, um dia desse, muito engraçada, que a gente fez um comentário sobre alguma coisa, falou, Fafá, agora, nós em Belém éramos mal faladas e falávamos, sugeriam até que nós éramos garotas de programa. Será que agora vão achar que somos velhotas de programa? Porque a gente era muito livre. E isso ofendia a pessoas que aprontavam muito mais do que a gente embaixo de uma capa de castidade. Entendeu? E a gente não, a gente brincava, dava risada. E se pegava no meu pé, a Marlúcia dizia... E as coisas também aconteciam de uma forma também que a gente pode chamar de ingênua, né? Ingênua. Que era uma coisa suave, né? A maldade não. A maldade não. A maldade não, porque... eu sempre tive uma leveza muito grande na minha vida. Então, sempre... Papai achava... Namorou muito, Fafá? Graças a Deus. Até namorei gente que eu não namorei, que afirma que eu namorei. Eu ficava muito irritado. Hoje em dia eu concordo com tudo. Vou estragar a fantasia daquele homem que já é com o senhor nessa altura. E os pais encaravam isso bem? Olha, na casa, lá em casa, o pai e a mamãe não gostavam que a gente viesse para casa. E porque tinha o violão, e tínhamos as rodadas, e dava tudo certo. Não tinha... Claro que não se avançava o sinal, entre aspas. Era pegação, vem cá, meu bem. Eram muito jovens, né? Sorvete da Tip Top. Sorvete da Tip Top, não, da Santa Marta. Santa Marta. E as dunas de Salinas, né? Enfim, era beijação para cima e para baixo. Mas namorar, nunca tive paciência com namorar de portão. Nunca tive. Eu sempre gostei muito dos meus amigos. E aí eu falei assim,
o Sila, que era o meu grande parceiro, fulano está apaixonado, já não gostei. Quem tem que se apaixonar sou eu, Silas. É assim, sempre é assim. Assim, eu nunca fui de ir para o barzinho da mole. Nunca tive essa paciência. O meu mundo estava muito, eu sempre esteve muito na fantasia, nos filmes, nos livros, nas conversas, na música. Alguém que entra, tua pele arrepia e parou tudo. Eu acho que tem uma coisa que é um assunto tabu que ronda nós. Eu já me considero acima de 60 anos, já estou me considerando idoso, que na verdade idoso não quer dizer que eu sou velho, eu já sou idoso. Mas tem uma coisa da sexualidade na nossa idade, da sexualidade das pessoas acima dos 60 anos. Como é que você vê isso? Porque parece a impressão que tem que é que aos 50 para tudo. Exatamente, não. Para tudo. Mas eu recomendo a quem tem qualquer dificuldade que procure um terapeuta tântrico. O Tantra te devolve tudo que você acha que foi perdendo durante a vida. Recomendo vivamente. Até quem acha que está perdendo aos 20, aos 30, aos 40. Uma pessoa séria, um instituto sério, que o Tantra ele vai de redespertar, talvez, todos os sensores da tua sexualidade, que é a conexão com o divino, né? Que estão espalhados pelo teu corpo. Então, foi uma descoberta que eu fiz há um tempo atrás, através de uma amiga minha que estava... A gente estava roda de mulher, é uma coisa horrível, né? E ela falou, já experimentaram? Eu falei, não. E aí, mas não é isso. Há um preconceito, mas tem que ser uma pessoa séria. Porque não pode haver... Mas você não acha que as pessoas falam muito pouco dessa coisa da sexualidade? Falam muito pouco, todo mundo diz que está muito bem, ou que é uma coisa que não é assunto mais para mim. Isso. Mas o Tantra... sendo com pessoas sérias. O Tantra não tem transação, ninguém transa, né? Mas são os toques que vão reavivando os teus sentidos para você saber que você está viva. Né? Acho que todo mundo passa por períodos que acha que está meio esquisito. Às vezes as pessoas esquecem. O que eu sinto que tem pessoas que se esquecem que estão vivas. Né? Mas o Tantra me ajudou muito. E uma vez por mês eu faço uma terapia para não esquecer. A gente voltando aí nesse tempo todo de 50 anos, claro, acompanho a tua carreira desde sempre e percebo que tem pessoas que vieram também naquela mesma, que a gente pode dizer, na mesma época contigo. Várias e várias cantoras, claro. Vozes maravilhosas. Mas, na verdade, eu acho assim, a diferença tua é que tu consegues te manter, não é? Porque já ouvi falar isso, que o difícil não é chegar, o difícil é manter. Isso é uma coisa pensada? Como é que é? Não. Como é que isso acontece? Ou isso vem naturalmente? Eu sou curiosa. E eu não fico sentada sobre o meu baú. Ah, você não sabe quem eu fui. Não, eu sou. E para eu continuar existindo, eu tenho que não me esquecer de tudo que eu construí, de tudo que me trouxe chegar aqui, mas sentar no baú é a última possibilidade. Então eu sou sempre curiosa. Eu ouço uma música, eu vejo um movimento que eu acho interessante, eu vou, por exemplo, quando eu fiz Guitarrados, o disco de Guitarrados, eu passei 10 anos sem fazer disco, porque nada me enche. O mercado da música virou uma coisa que eu não estava com vontade, eu tenho muito pedido, trabalho muito, tenho show o tempo todo, e aí eu ouvi Meu Coração é Brega, do Veloso, numa roda de violões na casa da Marilene do Lívio, o Kim levou o Veloso, e aquela música me jogou no colo de uma mangueira. Então eu comecei a procurar quem a gravadora queria gravar, tamanho certo do que queria gravar o Meu Coração é Brega. E todas queriam o brega dos anos 80. Isso eu já fiz, já passou. Quando eu gravei com o Estãozinho Choró, o sertanejo, queria um disco de sertanejo, não, já foi. Quando eu gravei Lambadas, em 1984, do Carlos Santos, ninguém falava em lambada no Brasil. Agora, um disco de lambada não é... Eu tenho a curiosidade, o respeito pelo que me arrepia. Mas não é isso, vem fazer cristalizar naquilo. Nem penso, agora falta um nicho de mercado, não penso. A música normalmente me atropela como me atropela no Meu Coração é Brega. O Zé Pedro fez o disco, o Manuel e Felipe, fizemos em 3 dias o disco. E eu que estava 10 anos afastada de televisão e tal, volto para o mesmo lugar. E aí, nesse disco, tem Dona Onete, tem Johnny Hooker, tem... Quando vem o Humana, é um disco na contramão de tudo.
E eu me joguei nele. E fizemos o Brasil inteiro com Humana. Era um show que chegava uma hora no limite quase que insuportável até para mim. E aí ele aliviava no final, que era um questionamento do que estava acontecendo, a direita no mundo, os preconceitos voltando, o racismo voltando, as acusações voltando, o mundo cinza voltando a ter força. E aí, quando nós íamos fazer a turnê para Portugal, veio a tal da pandemia. Então, mas eu não paro, eu ouço, eu vejo. Sabe o que eu gosto muito de ver agora? Perguntaram um dia desse. Quem você acha dessas novas cantoras que vai ficar? Ficar como uma Marisa Monte ficou na história, está na história, como Ivete entrou na história das grandes cantoras, né? Uhum. Porque muita gente vem, mas por que eu falo fulano, eu disse Luísa Sonza. Como Luísa Sonza? Eu acho que ela é a menina que vai ficar dessa geração, porque ela está entendendo que não é só uma bunda que vende. Ela está entendendo que ela é linda, mas que ela tem uma voz linda. Não sei se você viu a homenagem do Altas Horas da Rita Lee, foi ela que arrasou. Uhum. Mas foi antes disso que eu falei isso. Porque eu acho que ela tem uma inteligência interessante de fazer uma carreira. E o Brasil está carente disso. Fico muito impressionada quando as pessoas desafinam sem qualquer comprometimento com a música e diz que é tranquilo. Não, a afinação é a parte fundamental de uma cantora, né? De um cantor, de um instrumento. Com um instrumento desafinado, ninguém canta. Então não pode ter um instrumento afinado e uma cantora desafinada ou um cantor desafinado, é o que eu penso. Então está tudo mudando muito e eu tenho curiosidade de ver, de ouvir a Marina Sena, de ouvir essa menina que eu adoro, ela... que veio do gospel, cantar Girassol, esqueci o nome dela agora, mas que é espetacular. Então é muita gente pipocando, né? O Brasil é muito rico em músicas, mas a eletrônica a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele aparelhinho que afina a voz, ele pode ser um amigo no princípio, mas quando você estiver mais velho, ele não vai resultar. Você tem que afinar, você tem que botar a tua voz, senão você fica com voz de Siri. Isso. Siri, que gostava Siri, ou então Alexa. Você falou de várias fases que a gente pode dizer da tua carreira. Quando você fez o brega, que você desafiou e você ouviu, você sempre está, pela sua personalidade, é claro também, você sabe disso, você sempre está no spotlight, como diz a minha amiga Miriam, está no spotlight. Isso tem vaias e aplausos. Claro. Né? Como é que você lida com isso? Já lidei muito mal. Muito mal. Já sofri muito. Eu já fui muito machucada. Principalmente porque, em algumas situações, pessoas que pregavam a liberdade, era que mais a liberdade, sob o ponto de vista delas, era o permitido. E eu fui crescendo, me absorvendo. E foi machuca. Mas você, em algum momento, foi para o embate, assim? Várias vezes. Internet, então, eu quebro o pau. Pois é, como é que lida com essa coisa dos haters da internet? Quando eu acho que vale a pena, eu bato de frente. Mas aí meu pessoal apaga. A turma do moderador, né? Moderadora. Mas, por exemplo, quando xingam minha filha, eu entro com 2 pés. Pergunto, escuta, e sua mãe está fazendo o quê na rua? Aí, eu não estou falando, não. Atenção. Porque eu acho que a gente tem que ter colocar muito claro quem nós somos. Eu não sou uma pessoa que consiga manter uma outra personalidade. Eu sou absolutamente transparente. Então, eu detesto a hipocrisia, a cara dupla, a disfarçatez e a ignorância com voz. Agora, qual foi que foi? Acho que foi na coisa do Chico, né, que veio uma mulher, que deve ser um robô, e disse assim, decide se você gosta dele ou de Nossa Senhora. Aí o que você faz? Você dá uma gargalhada, né? Porque a ignorância é tamanha, ou ela foi de tal forma abduzida, né? Então, hoje eu rio muito. Mas quando inventaram aquela história que eu tinha mandado dar a munição a Bolsonaro, às vezes eu vou perder meu tempo com isso. Cara, as coisas eram
tão ofensivas. Ofensivas às minhas netas, ofensivas a mim, entendeu? Então, essa coisa da internet sem cara, onde você cria um pelotão de fuzilamento, que é muito ruim. Mas se chega em mim, eu pego a metralhadora. Ou pego o tacape. Pega o tacape. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar de varanda. Varanda tá andando, sustentabilidade. Sustentabilidade, o IPAM vai estar Vamos conosco. falar que você sempre vai e volta, porque às vezes Fafá aparece, como apareceu agora, mas também Fafá está incógnita. Eu sempre digo que Fafá está entre as mangueiras, mas ninguém sabe exatamente em que lugar eu está vou pro essa mar, mangueira. eu vou pro Rio Doce. Agora, por exemplo, esse próximo mês, eu vou estar pela Mangueirosa. Aí vou bem ali me batizar com a minha água do sal, né? Que eu não posso deixar, minha infância Salinas. Mergulho, vou ao Tapajós. De repente vou até Mosqueiro, que adoro, amo Mosqueiro. Vou até o Marajó, enfim, mas eu vou estar na Mangueirosa, porque com muito amor e muita gratidão, vou receber o prêmio Rui Barata no dia 26 de maio. Sim, prêmio Rui Barata. Prêmio aliás, Rui Barata. Primeira premiação. Primeira premiação. Teatro do César. Teatro né? do César, a Lobelém toda. Nosso poeta maior. Adoro muitos compositores paraenses. O troféu tá lindo, por O troféu sinal, tá né? lindo, lindo. Tá o Rui. Tá Rui o Barata, olho do Rui. exatamente, Tá o olho do Rui. Uhum. Dia 25 de junho, eu faço na Uzi Paz dos Jurunas uma homenagem à obra de Paulo André Rui Barata, com vários cantores paraenses. Isso elas iam fazer ano passado, mas aí caiu perto do segundo turno e eu não queria confusão, porque eu entendo que as pessoas podem ter posicionamento político que tiverem. Eu sou contra você romper com alguém, a não ser que a pessoa te faça mal ou que te faça alguma coisa violenta, mas discutir ou divergir politicamente é um direito de cada um de nós, de todos nós. Então, vai dar confusão. Então, eu vou fazer agora, na Unipaz dos Jurunas, que, aliás, é fabuloso, o projeto da Unipaz. Fantástico. Maravilhoso. Eu fiz muita coisa no céu, que mais ou menos parece que a Unipaz, que a Marta criou em São Paulo, que eram zonas que não estavam dentro do centro dos acontecimentos, dando oportunidade de lazer, de formação, de música, enfim. E vou que mais... tem uma coisa que eu não posso falar. E sobre agora que eu vou ser homenageada pelo primeiro prêmio que vão criar como prêmio de música do Brasil, do Tim, do McLean. O Arthur Espino está criando um prêmio de música da música paraense. E sobre que eu vou receber uma homenagem princípio de junho. E eu fico muito feliz, porque são quase 50 anos de carreira. Um dia desse, conversando com uma pessoa que diz, porque isso, eu digo, cara, tem que acabar com tribos. Belém tem que se olhar musicalmente de uma forma transversal. Eu posso não gostar do que tu fazes, mas isso eu não posso dizer que você não presta. Eu não posso te excluir do holofote. Nós temos tudo nessa terra, tudo. Então temos que nos olhar, temos que fazer como a Bahia, como Minas Gerais, como Pernambuco. Todos se amam? Não, mas todos saem abraçados. Eu acho que isso falta ao movimento musical de Belém. São vários grupos que devem se abraçar, porque seremos mais fortes. Nós somos o Buena Vista Previsto, não? Aí disseram, mas você, porque você quer você, porque você centraliza. Eu falei, não, eu apenas saí lá atrás com a sandália japonesa e com o facão, abrindo a picada. Mas quem quiser vir comigo está junto. Mas não vem botar o facão no meu pescoço. Agora, vocês, se não estiverem todos juntos, é muito difícil, porque o mundo está muito grande. E o Brasil continua terminando na Bahia. É isso aí. Fafá, então, está na cidade, vai continuar na cidade. Estou na cidade. Prometemos uma segunda temporada. Uma segunda temporada perto do circo, tem muita coisa acontecendo. Não posso dizer. Mas vai ter muito movimento dentro da Estação das Docas. E a varanda, não posso adiantar mais que isso, vai para as ruas. Ou seja, vai para Belém e Belém vai começar a ir para a varanda. Só isso que eu falo. Não só os artistas, mas o cidadão. É isso aí. Obrigado pela tua presença. Obrigada, meu amor. Agora eu vou contar para vocês. Eu falei para eles, Mailino, rola a Mangueirosa, eu tô indo para Belém. Fui eu que me convidei.
Beijo, prazer enorme. Prazer Beijo, enorme. meu pintacilgo. Obrigado, minha sabiá. Esse é o Mangarosamente que você assiste no Libeplay, dentro de liberal.com e no YouTube.